Olá, como você está? Você conhece este objeto? Esta é uma lamparina. Ela foi usada por muito tempo e há muito tempo para iluminar o ambiente da casa. As reuniões de família, os momentos em torno da palavra de Deus, eles eram iluminados por lamparinas parecidas com esta, iguais a esta. Ela era abastecida com óleo ou querosene, e então ela, queimando este combustível, ela criava uma chama que iluminava o ambiente. Essa chama, é claro, soltava uma fuligem, um cheiro, que além de deixar as nossas narinas pretas da picumã, também deixavam o ambiente com aquele cheiro do óleo, do azeite ou da querosene queimada. Ela já não é mais usada. Ela virou uma espécie de relíquia ou um simples objeto antigo que serve como decoração. Hoje nós temos, por exemplo, esse tipo de lanterna, bem mais moderna, com lâmpadas de LED, que são preparadas e programadas para, no momento em que faltar a energia elétrica, elas acenderem e automaticamente iluminarem o ambiente. Por todos os lados nós vemos esse tipo de lâmpada fria, que não emite calor, mas que tem uma boa luminosidade e durabilidade. Pois é, os tempos mudaram, as tecnologias mudaram. Da velha lamparina abastecida a óleo para um novo modelo de lâmpada. Ambas têm algo em comum. Não só o fato de propagarem a luz no ambiente, ambas precisam ser alimentadas. Aliás, todo tipo de luz que nós possamos utilizar para iluminar um ambiente precisa ser alimentada. Não existe um tipo de luz artificial que não tenha que ser alimentado de alguma forma para produzir a luz, o calor. Eu me lembro dos velhos tempos quando nós nos sentávamos à noite em volta da lamparina para ouvirmos a palavra de Deus. Numa velha Bíblia que lembro-me bem quando meu pai comprou, era uma Bíblia grande, de letras muito pequenas, e ela ficava guardada. Não podíamos tocar, manusear, porque ela era uma relíquia. Era muito difícil se ter uma Bíblia. Era muito difícil podermos comprar e muito menos manusear esta Bíblia. Houve um tempo em que as pessoas não tinham a Bíblia em casa. Os tempos mudaram. Assim como a Bíblia deixou de ser aquele grande, grosso livro cheio de letrinhas, nós hoje a temos no celular. Nós a temos num aplicativo, o qual é possível nós abrirmos e apenas com um toque de dedo lermos a palavra de Deus. Os tempos mudaram. Esses tempos mudaram e nos trouxeram coisas mais práticas, melhores, que melhoram o nosso dia. No entanto, voltando à velha luminária, à lâmpada e à modernidade da mesma, quero lembrar-nos que uma coisa não muda: Deus. Deus continua sendo o mesmo. E, como disse, na palavra de Deus nós podemos ler lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Segue o versículo 9 dizendo: não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo.
É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio de obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem essas regras não têm sido ajudados por elas. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Esse Jesus Cristo disse que nós devemos ser luz para o mundo. Está lá em Mateus 5, versos 13 e 14, onde ele diz: vocês são sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora, é pisado pelas pessoas que passam. Vocês são luz para o mundo. Jesus afirma isso dizendo que nós somos luz. E assim como a velha lamparina precisa ser abastecida, assim como a nova e moderna lâmpada de LED precisa ser abastecida, assim como o celular precisa ser carregado, assim também a nossa fé precisa ser alimentada, abastecida. Quando nós olhamos para Mateus 25, os versos 1 a 13, Jesus fala sobre aquelas 10 virgens que esperavam pelo noivo. E elas deveriam estar com as suas lamparinas abastecidas, para que quando ele chegasse, elas estivessem prontas. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos falsos conteúdos por falsos profetas, muitos falsos ensinamentos, filosofias, crendices, estão sendo espalhados, pregados e chegam aos nossos ouvidos e ao nosso coração. É tempo de, com muito cuidado, alimentarmos a nossa fé. Palavra e sacramento. Oração. Estes são os meios de alimentarmos verdadeiramente a nossa fé. É estando conectados com Cristo Jesus e não abrindo mão da sua verdade salvadora. Por isso, estimado amigo, busque pela fonte da vida, o pão da vida, o pão que desceu do céu, a água que mata a nossa sede. Busque por Cristo Jesus. Ele é o alimento da sua fé e só Ele pode te levar para junto de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra forma de chegarmos junto a Deus senão por Ele. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado pela fé que colocaste em meu coração. Alimente-a pela palavra, pelo sacramento, fortalece-me na oração e pelo teu Santo Espírito conduze-me pelos dias desta vida rumo à eternidade. Isto te pedimos em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja contigo, hoje e sempre. Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada, é luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada, é luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo.
inseguro.